continuação da aula anterior, abordando o tema consumação. Na série de aulas que estamos concluindo agora, tratamos de um importante tema que é a cosmovisão bíblica, que é o modo por meio do qual nós observamos e entendemos o mundo à nossa volta. Nós vimos que a cosmovisão bíblica ela se baseia em uma linha histórica. A Bíblia ela possui um caráter histórico, uma história que inicia com a criação e vai até a consumação. Verificamos que antes da criação, antes de Gênesis 1:1, nós tínhamos apenas Deus, o Deus triuno, perfeito, perfeitamente santo, feliz e abundante, que para manifestar a sua glória, revelar a sua glória, revelar o seu próprio ser, ele decidiu criar todas as coisas. E este então é o primeiro ponto da cosmovisão bíblica, aquele que nos fala da criação. Quando Deus, num espaço de 6 dias, criou tudo e criou tudo muito bem, criou tudo muito, viu Deus que tudo era muito bom. O segundo momento da cosmovisão bíblica é o que diz respeito à queda. A queda que foi, no caso da história da humanidade, foi a separação do homem de Deus por meio do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem dada por Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do paraíso, ali no meio do jardim, como nos relata os primeiros 3 capítulos de Gênesis. A queda ela ocorreu primeiramente na região celestial, digamos assim, quando os anjos se rebelaram contra Deus. Mas é importante nós entendermos que os anjos são também criaturas de Deus. Então eles não existiam antes da criação, mas foram criados também junto com todas as coisas. Os anjos se rebelaram contra Deus, isso trouxe consequências sérias, e depois o homem também se rebelou contra Deus, e essa é a razão de todos os problemas que nós enfrentamos. Fome, dor, miséria e tantas outras coisas que são consequências do pecado. Mas da mesma forma que a queda trouxe consequências, Deus, antes mesmo da criação, já nos providenciou um meio por meio do qual podemos ser salvos, podemos ser redimidos. E esse é o terceiro ponto, portanto, da cosmovisão bíblica. O ponto que nos fala sobre a redenção. A redenção que envolve a obra de Jesus Cristo. E como o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, nos diz que Cristo foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo da criação, quando Deus, no seu coração, na sua mente eterna e perfeita, estava preparando todas as coisas, já na eternidade, ele estabeleceu que Cristo haveria de vir receber o castigo que nos traz a paz, como nos diz Isaías 53. Então, todas as consequências da queda, elas têm a sua solução na obra de Cristo. E este é o nosso principal papel, a redenção. Na aula anterior, e também nesta aula, estamos falando agora da consumação. E a consumação, ela nos fala exatamente da redenção. Nos fala, primeiramente, da obra de Cristo. A consumação não envolve apenas a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela vai preceder a consumação. A consumação já é aquele momento onde, depois de todas as profecias cumpridas, julgamento, condenação eterna de Satanás e seus anjos, enfim, após todas essas coisas, então nós temos a consumação, que é o momento no qual Deus, pelo seu poder,
por causa da obra de Cristo, estará redimindo. Então a consumação, ela está vinculada à redenção. É aquele momento no qual Deus estará cumprindo todo o seu projeto, o seu propósito, e toda a criação será restaurada. Como nós podemos ler na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando ele afirma que a própria criação aguarda a sua redenção. Nós já vimos que a redenção na consumação envolve a restauração de todas as coisas, o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra, no sentido do céu e da terra serem renovados, purificados, porque tudo foi criado por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Já vimos então que Cristo é o fundamento, é o alicerce da consumação. Vimos na aula anterior que a consumação ela abrange toda a criação, todo esse mundo lindo que Deus criou está envolvido aqui pela consumação. E hoje veremos como que a consumação envolve também o ser humano, o homem no seu todo, homem e mulher. Então, veremos nessa aula a consumação no que diz respeito à restauração completa do ser humano em Cristo Jesus. Agora falaremos a respeito da restauração do homem, porque a consumação ela envolve a restauração do homem como um todo. Teologia precisa ser uma teologia viva, uma teologia que reflita a Bíblia, em outras palavras, que nasça da Bíblia e do nosso relacionamento com Deus e que traga esperança aos corações. E quando nós falamos sobre a restauração do homem, quando nós começamos a pensar sobre o projeto de Deus para você, para mim, para as pessoas que estão ao nosso redor, à luz das Escrituras, isto é algo que nos enche de esperança. Nos enche de esperança. João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Esse texto é precioso porque ele valoriza o ser humano como criatura de Deus. Jesus Cristo se fez carne, ele se fez homem. Esse é um dos grandes paradoxos que nós temos na palavra de Deus. Compreender como que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Mas quanto a isso nós teremos a próxima matéria que irá falar exatamente sobre cristologia, teologia, Deus, o Filho. Teremos tempo para discutir essa questão das naturezas e muito mais a respeito de Jesus Cristo. Mas no momento é importante nós entendermos isto, que Deus, ele se fez carne, ele se fez gente, ele se fez homem. E ele se fez homem para valorizar e para mostrar o valor que nós temos diante de Deus. O projeto de Deus para você e para mim em Cristo, para o ser humano, é tão grande que Deus foi capaz de fazer algo assim, aparentemente tão extremo e extremamente maravilhoso. Quando o Senhor, a palavra de Deus nos coloca isso nesses termos, diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando diz que Jesus se esvaziou, não significa que ele deixou de ser Deus por um tempo para se tornar homem. Significa que Jesus ele abriu mão de usar todo o seu poder, toda a sua glória como Deus, para que ele pudesse ter essa experiência de ser
um ser humano. Deus é um Deus onisciente, conhece todas as coisas a priori. O que significa? Ele conhece todas as coisas, mesmo sem necessidade da experiência. Em outras palavras, Deus ele não precisa chupar uma laranja, comer uma fruta para saber o gosto que essa laranja ou essa fruta tem. Ele não precisa disso, ele já conhece. Ele conhece o que é a experiência, o que é ser um ser humano. Mas é muito interessante, é maravilhoso quando nós olhamos para esse texto e entendemos que quando diz respeito a nós, o seu amor é tão grande. E para que o seu projeto se cumprisse e nós pudéssemos ser restaurados da nossa situação de pecado, Deus, ele decidiu não apenas conhecer por ser onisciente, mas ele decidiu ter a experiência, experimentar e saber por experiência o que é ser um ser humano. E é por isso que o livro aos Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós nas nossas fraquezas, porque ele mesmo foi provado, foi testado em todas as áreas. Que maravilhoso isso, saber que quando nós nos achegamos diante de Deus para conversarmos com Ele, Ele nos conhece, sabe o que nós passamos, sabe o que nós sentimos. Mas há um texto, e esse é um dos problemas que nós temos, que nós fazemos uma leitura da Bíblia, às vezes, que faz com que a gente, muitas vezes, nos concentremos em algumas verdades que a gente já conhece, mas perdemos a oportunidade de ver detalhes que, na verdade, não são detalhes, são verdades monumentais a respeito das Escrituras. Uma das grandes verdades a respeito de Cristo na Palavra de Deus é a ressurreição. A história de Cristo é a história do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de glória, nos mostrou a glória do Pai. O livro de Hebreus diz que Ele é o esplendor da glória de Deus, diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, é algo maravilhoso. Jesus viveu uma vida santa, uma vida perfeita, e mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou primeiro. Aí está o Evangelho, aquela diferença entre Evangelho e religião, né? Ou seja, a religião diz que o homem faz para merecer, e o Evangelho diz, olha, o homem está numa situação de morto nos seus delitos e pecados e não merece nada, mas Deus mostrou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas diz a palavra que Jesus ele não ficou preso pela morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou. E ressuscitou com o mesmo corpo que havia padecido. Com o mesmo corpo. E nós temos aqui vários debates, e este é um problema que surgiu não agora, mas já no tempo dos apóstolos existiu isso, por isso que esses textos foram escritos, porque há entre os cristãos, de uma forma geral, há uma tendência de espiritualizar por demais a nossa vida com Deus e a nossa expectativa da eternidade, que acaba por negar a humanidade. Mas quando nós examinamos a história, nós vemos que esta tendência de separar por completo o espírito de matéria e dizer que a matéria é má e que ela precisa ser destruída, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isto é filosofia grega. Isso é filosofia de Platão e seus companheiros.
Foi a filosofia grega que estabeleceu esse conceito de que o mundo material é algo mal por natureza e que então nós precisamos nos libertar dessa prisão material. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou tudo e tudo muito bom, veremos isso na terceira parte da aula. Mas o que nós queremos enfatizar aqui é que Jesus Cristo, ele se fez carne, homem perfeito, viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou com o mesmo corpo. E vejamos aqui o que o médico Lucas, o doutor Lucas, que foi o evangelista que escreveu o livro de Atos. O livro de Atos é uma sequência do evangelho de Lucas. É o mesmo autor. Então, Lucas, ele diz, no capítulo 1, do versículo 1 em diante: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, depois de ter sido crucificado e morto na cruz, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Olha o que o versículo diz. Que Jesus, depois da ressurreição, passou 40 dias comendo com os discípulos, bebendo com os discípulos, durante aqueles 40 dias. Após a ressurreição, quando Jesus Cristo aparece aos discípulos, você que conhece o Evangelho, você sabe disso, os discípulos ficaram em dúvida. Alguns pensavam que estavam vendo um espírito, um fantasma, alguma coisa assim. Mas Jesus disse: olha, sou eu mesmo, apalpai, veja, um espírito não tem carne e não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E para tirar a dúvida, Jesus Cristo pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? E apresentaram para Jesus um pedaço de peixe e um favo de mel, e Jesus comeu na presença deles, para mostrar que a ressurreição, a restauração do homem atinge o seu corpo. Existem, como eu falei, algumas discussões aparentemente teológicas que não nos levam a lugar nenhum. Por exemplo, há uma discussão em quantas partes se divide o homem. Se o homem é só alma e corpo, ou se o homem é alma, espírito e corpo, e algumas pessoas gastam o seu tempo discutindo isso, achando que estão falando algo assim de tamanha profundidade. Mas, na verdade, a Bíblia não enfatiza essa questão de em quantas partes se divide o homem. A Bíblia ela fala do homem como um ser integral, inteiro. Jesus Cristo, ao ressuscitar, e quando ele ressuscitou, ele foi a primícia daqueles que haverão de ressuscitar de forma definitiva. Por que eu falo assim? Porque Jesus operou milagres. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Mas só que a ressurreição que eles experimentaram não foi a mesma de Jesus. Porque eles simplesmente voltaram à vida e depois de algum tempo morreram novamente. Mas Jesus Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou da mesma forma que nós vamos ressuscitar um dia em Cristo Jesus. Ele ressuscitou para mostrar qual que é o plano de Deus para toda a eternidade. Jesus Cristo é apresentado como a estrela da manhã, a estrela da alva. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a estrela da manhã. É a última estrela brilhante, linda, que aparece no horizonte antes do raiar de um novo dia.
E depois que aquela estrela aparece, você sabe que o dia vem e o amanhecer de um novo dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é essa estrela. E Jesus Cristo é esse primeiro grande sinal do reino de Deus. Jesus Cristo ressuscitou e mostrou a todos o seu corpo totalmente restaurado, livre de qualquer influência do pecado. É claro, Jesus nunca pecou, mas nós estamos falando um corpo que não envelhece, um corpo que foi preparado por Deus para viver eternamente. E Jesus comeu e bebeu. Assim como na eternidade também nós continuaremos comendo e bebendo. E alguém talvez já diga, olha, está estranho isso, porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais fome. Olha só, a Bíblia diz que não haverá fome, mas a Bíblia não diz que não haverá apetite. Por quê? Quando a Bíblia diz que não haverá fome, ela está falando que não haverá mais injustiça. Nós vivemos num mundo onde existe comida suficiente para todos os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo onde todos os seres humanos não têm comida suficiente. Existe miséria, existe corrupção, existe tantas coisas terríveis, crianças que morrem por causa de fome, desnutrição. E é isso que a Bíblia está falando, que não haverá mais fome. Deus estará suprindo todas as nossas necessidades. A grande visão que nós temos da eternidade está no Cristo ressurreto. E Jesus Cristo, aqui diz o texto que durante 40 dias, ele comeu e bebeu juntamente com os seus discípulos, dando provas incontestáveis que era ele mesmo. Finalmente, um texto também conhecido, que está lá em Tessalonicenses. Eu sei que você conhece esse texto, segunda carta, ou melhor, primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro no Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que coisa maravilhosa! A Bíblia está nos falando do projeto de Deus, que é a restauração de uma humanidade comprada, remida por Jesus Cristo. Aqueles que vão habitar em novos céus e nova terra por toda a eternidade. Há algumas verdades maravilhosas nesse texto. A primeira verdade que podemos destacar aqui é que um dia nós teremos a alegria de reencontrarmos com os nossos amados, os nossos queridos, que já partiram e que estão com Jesus. A expressão os que dormem não significa que, como alguns dizem, que as almas estão dormindo, aguardando o dia final. Não. Quando você lê o Apocalipse, você vê as almas, aqueles que já partiram e que estão com Cristo, vivos, falando, adorando, e há aqueles que estão debaixo do trono do Senhor,
descritos como os que foram martirizados, que estão inclusive conversando com o Senhor e dizendo quanto tempo o Senhor vai aguardar ainda até julgar aqueles que pecaram contra a sua santidade. Aqueles que fizeram isso conosco. Até quando? Então, a Bíblia não nos fala sobre almas dormindo. Mas por que Paulo ele usa a expressão dormem? Na verdade, ele usa essa expressão dormem em vários contextos e com significados diferentes. Aqui, somente quem já teve o coração ferido pela morte de alguém muito amado é capaz de compreender. Paulo ele está escrevendo aqui para pessoas que estavam com o coração ferido, pessoas que já tinham perdido os seus entes queridos. As primeiras ondas de perseguição já estavam atingindo a igreja. Os primeiros mártires por amor a Cristo já haviam sido mortos. Então, a palavra morte, ela traz dor, ela traz peso. Então Paulo, inspirado pelo próprio Deus, e Deus é um Deus carinhoso, ele usa a expressão, olha, não queremos que você se entristeça por causa daqueles que estão dormindo, estão descansando no Senhor. Outra verdade que nós vemos aqui é que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, na eternidade nós não vamos ter uma amnésia coletiva, ou seja, vamos simplesmente esquecer de tudo e de todos. Não, nós vamos levar todas as nossas lembranças, porque de outra forma o texto aqui não faria sentido. O texto está falando que, olha, não se entristeça como aqueles que não têm esperança. De qual esperança ele está falando? Ele está falando, olha, não fique triste como um pagão, alguém que morreu sem Jesus e que a sua família tem aquela sensação de que nunca mais o verá. Não, nós temos esperança em Cristo, e a esperança é a ressurreição. A esperança é que um dia nós vamos abraçar os nossos amados, os nossos queridos de novo. Haverá um reencontro, porque Deus criou a família, Deus criou os relacionamentos em Cristo, Deus chamou essa sua grande família para um relacionamento eterno. Que coisa maravilhosa! E diz o texto que, primeiramente, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Há uma passagem linda em João que nos diz que haverá um dia em que todos aqueles que estiverem na sepultura, no túmulo, e ouvirem a voz do Senhor Jesus, sairão lá de dentro. Que promessa, que milagre maravilhoso é esse, que é a restauração do ser humano. O projeto de Deus para você, para mim, não é um projeto para minha alma ou para o meu espírito. É uma promessa para o homem integral. É por isso que Jesus ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. Eu sei que talvez nessa breve explanação nós tenhamos tocado em alguns assuntos que talvez você não esteja acostumado a pensar dessa maneira ou tenha entendido de outra forma, mas o que eu quero dizer é que o importante é nós frisarmos, fixarmos na nossa mente e no nosso coração essas verdades fundamentais. Deus, ele tem um projeto, e o projeto de Deus se cumpre. Nenhum dos planos de Deus será frustrado. Outra coisa, vamos apegar no nosso coração com força as verdades ouvidas, as verdades claras da palavra de Deus. As pessoas às vezes discutem muito escatologia e se prendem em detalhes, e às vezes há o absurdo de você ver até irmãos se afastando e igrejas sendo divididas porque um pensa que vai ser assim, o outro pensa que vai ser daquela maneira, e fica nos detalhes. A grande verdade é essa: Deus tem o seu plano perfeito, é um plano que foi traçado na eternidade, Ele criou todas as coisas, Cristo é o fundamento de toda a criação, a queda não pegou Deus de surpresa, Ele já tinha a provisão que era Cristo. Cristo veio, morreu para redimir toda a criação, e Ele, como a primícia, a primeira grande manifestação da consumação, Ele ressuscitou.
E com esse corpo que ele ressuscitou, ele passou 40 dias dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele comeu, ele bebeu, e com esse mesmo corpo ele subiu aos céus, e com esse mesmo corpo ele voltará nas nuvens para nos buscar. Aqueles que, queridos nossos, cuja alma já está na presença de Deus, que já estão diante de Deus, mas o corpo ainda está no pó, sepultados. A Bíblia diz que haverá um dia em que a terra dará aos seus mortos, a água dará aos seus mortos, o fogo dará aos seus mortos, mas haverá um dia em que os nossos queridos, os nossos amados, eles ressuscitarão. E se nós, como eu creio que somos, fazemos parte da última geração, nós temos a grande possibilidade de nem sequer passar pela experiência da morte. Nós temos a possibilidade de sermos essa geração que vai poder ver Jesus nos ares, vai ver os queridos ressuscitando para estar inteiros, seres integrais na presença de Deus, e nós seremos transformados. Ou seja, toda a presença dos efeitos da queda, do pecado, estará sendo removidos, e nós estaremos com esse corpo restaurado, vivendo para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe você e que você tenha maturidade para examinar as Escrituras. Faça como aqueles irmãos lá de Bereia. Examine a Bíblia para ver se as coisas são realmente assim. E como eu disse no início, o objetivo da palavra de Deus é trazer esperança, é trazer alegria, é nos dar força, é nos dar ânimo para vivermos esses dias que Deus está nos dando aqui com intensidade, fazendo tudo para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe e que essa palavra seja uma semente poderosa para produzir frutos na sua vida, para a honra e glória do nosso amado Senhor. Nessa aula, portanto, concluímos a nossa explanação a respeito da cosmovisão bíblica, que começa com a criação, seguida da queda, a obra da redenção e, finalmente, a consumação. Esse gráfico que segue uma linha histórica, ele é importantíssimo para nós compreendermos toda a história bíblica, e na sequência do curso, em muitos momentos, nós estaremos voltando a esse gráfico, porque ele é fundamental para que tenhamos uma boa compreensão da palavra de Deus. Que todas essas aulas e esses temas continuem sendo uma bênção na sua vida, e você faça como a Bíblia mesmo nos orienta: examine todas as coisas, retenha o que é bom, se apaixone cada vez mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Pai, se encha do Espírito Santo e seja uma bênção na vida desta geração.